Marshall desenvolveu, então, uma metodologia, um método para que a gente consiga construir um diálogo que não seja violento, no sentido em que não seja crítico, não seja, não provoque mais a pessoa no momento em que você precisa ter uma conversa mais delicada, no momento em que você precisa que a pessoa coopere com você. Então ele identificou, primeiro, que todo mundo tem uma conversa violenta, né? A gente aprende assim, a nossa sociedade é construída em cima de, né, de jogos de poder, quem pode mais, quem vai ganhar, né, quem vai ficar no primeiro lugar. E aí a gente então aprende a vida inteira a ter essa comunicação violenta, considerada pelo Marshall, e até ele chama, né, que é a comunicação do chacal, que é aquele mamífero, né, que ele é um mamífero predador na África. E ele então criou esses 4 passos, a metodologia, para a gente mudar o jeito com o qual a gente conversa. E aí eu falo muito, e a CNV começa a aparecer muito nos meus processos de coaching, porque ele também promove um autoconhecimento. Para você conseguir se comunicar, você vai precisar mudar padrões de pensamento, né? Então é um treinamento mesmo, né? Não é só, vou aprender os passos e aplicar. Por isso, então, né, Su, que a gente está fazendo essas lives, por isso que a gente está falando bastante sobre isso, porque é um treinamento. Não é porque você assistiu o curso uma vez que você aprendeu e vai conseguir aplicar, né? Então, essa é a nossa ideia de promover esses encontros. Então, 4 passos, né? Observar sentimentos, necessidade e pedido, certo? Então, ele dividiu a nossa conversa assim. A gente tem que, quando a gente for chamar alguém para a conversa, a gente primeiro observa aquilo que você não está concordando, por exemplo, né? Sem julgamento. Depois, você vai falar dos seus sentimentos, por que aquilo está te deixando triste, chateado, tal. Fala a tua necessidade. Eu tenho uma necessidade de respeito, de autonomia, e faz o pedido. Gostaria que você fizesse dessa forma, né? Então, assim, bem didático, né? O que é a CNV. Agora a gente vai colocar na prática, né, Su? Que acho que vai ficar mais inteligível. Tem Legal. alguma coisa que você queria acrescentar dos 4 Não, passos? eu vou falar dos 4 passos também, depois do primeiro Tá, exemplo, beleza? Aí a gente já tá bom, intercala um legal, pouco esse bate-papo, tá legal. bom? Senão fica um monólogo, né? Fica só um falando. Tá. E fica só Muito um bem. assunto, né? Vamos lá, vamos lá. Então, o primeiro caso que eu trago é um caso casal, que é um caso Ai, de meu um Deus. casal. Então, a CNV ela serve para tudo, gente, para vida pessoal, marido, filho, esposa, amigo, mãe, pai. Então, vida pessoal total funciona. E vida profissional também funciona bastante. Tem alguns ajustes, porque cada ambiente vai ter sua dificuldade, né? Cada ambiente vai ter o seu desafio, mas super funciona. E aí, o exemplo que eu trago é um exemplo de casal. Então, a gente tem aqui, eu vou chamar o homem, sei lá, tô trocando o nome, eu vou chamar ele de Lúcio, vou até anotar aqui para não trocar os nomes, né? Para não falar o nome E, verdadeiro. e a esposa chama Silvia, né? Então, Lúcio e Silvia são um casal. O Lúcio, ele estava fazendo um evento e ele pediu para a esposa dele, a Silvia, meu bem, tire fotos para mim do meu evento. E estava tudo bem, porque a Silvia gosta muito de ajudar o Lúcio, super apoia, né, a carreira dele. E ela foi, tirou, tchá, 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 passou o evento tirando várias fotos, né? E aí o Lúcio sentou com ela depois que acabou o evento no restaurante. E olhando assim as fotos no celular, ele falou: Nossa, Silvia, essa foto aqui teria ficado incrível. Pena que ficou escura. E aí, gente, acabou o almoço. Que grosseiro. É, né? Porque a Silvia. E aí, eu acho que a gente tem que abrir um parênteses enorme, gente, porque é, o casal, né? Pessoas que têm uma vida junto há muito tempo, os problemas vão somando, né? Então, às vezes é um comportamento que aquela pessoa tem que incomoda o outro, que vai repetindo, 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 e uma hora explode. Olhando de fora, você fala assim, mas Vanessa, eles estavam brigando? Não, eles estavam num clima de cooperação. Só que o Lúcio fez uma coisa que a Silvia não aguenta mais, né? O Lúcio, ele
fez uma crítica. Ela entendeu que, puxa, eu nunca faço o suficiente, né? Nunca tá bom. Nunca. Sempre tem um senão, sempre tem um porquê, sempre tem um não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Quando ele falou, nossa, essa foto ficaria tão legal, né? Essa foto foi ao máximo, mas ela ficaria pena que ficou escura. Ah, a Bia chegando, Bia, tudo bem? Ela ficou nervosa. A gente falou, nossa, eu não consigo te ajudar, toda vez que eu vou te ajudar, você faz alguma crítica, eu me sinto impotente, eu gosto de ajudar você, mas assim não dá, que absurdo. Aí o Lúcio, que assistiu uma das minhas palestras, ele falou, putz, é hora de comunicação não violenta, né? Aí ele acionou né, acionou aqui a girafinha, né? Pôs assim a girafinha e falou, bom, vou abandonar minha linguagem do chacal, vou falar como uma girafa falaria. Ah, Silvia, puxa vida, eu não quis te ofender. Você está ofendida sem querer, né? Eu não quero te ofender, você está sendo boba. Eu aprecio muito que você tirou as fotos para mim. Então ele começou a pensar assim, bom, o que é sentimento? Qual é o sentimento? Eu fiquei muito feliz que você tirou as fotos para mim. Eu entendo necessidade. Eu tinha uma necessidade dessas fotos e você cumpriu, então você supriu a minha necessidade. Mas não é para você ficar chateada. Eu te agradeço, obrigada. Não é para você ficar assim. E aí ele entendeu, eu fiz a comunicação não violenta, né? Falei do meu sentimento, falei da minha necessidade, fiz um pedido. Não é para você ficar chateada. O que você acha, Su? Deu certo com a Silvia? Olha, faltou um pouquinho, né? Ela bateu nele ainda, não continua batendo? Continuou. Ela Continua continuou batendo, porque né? ela exatamente. Ele fez a metade do processo, né? Aqui ele não precisou observar, é assim. Como seria o observar? Faltou eu falar disso. Você tirou as fotos, que legal, obrigada, né? Estou feliz, você atendeu uma necessidade. Não fique assim, você não precisa ficar assim chateado. Então, foi a linha que ele usou. Só que o que acontece, né, Su, como você falou, faltou porque na CNV, além de você olhar, né, os teus sentimentos, a tua necessidade, você tem que olhar o do outro. E ele esqueceu. Quando ele fala, não fique chateada, né, Su? Mas ela Você já tá é chateada. boba de ficar chateada. Ai, meu Deus. Ele tá desmerecendo o sentimento dela, de tristeza ou de raiva misturado, e está Isso. desmerecendo a necessidade dela. Então, Uhum. apesar dele ter feito a metade da comunicação correta, Aham. ele não atingiu, não atingiu no sentido assim, né? Não, como é que a gente, não comoveu ela porque ele não ofereceu o entendimento sobre ela, né? Ele não Ai, entendeu que ela estava em sofrimento. Então, quando ele fala, eu não quis te ofender, não fique assim, é como se ele desvalorizasse, né, o sentimento você dela. Mas ela já tá, gente, ela já tá, já ficou chateada. Opa, caiu meu fone. O que ele falou já estragou, já azedou o pé do frango. Então, quando a gente faz isso, não fique chateada, não sei o que, você desvaloriza, né, o sentimento do outro. E aí ele vai ficando mais Uhum. bravo. Aí ele pode sair da tristeza para raiva. Até então ele só estava triste, depois agora ele começa a ficar com raiva. Então, o que a CNV vai falar para você? Mostre os seus sentimentos, né? Se abra para a pessoa, mostre a sua necessidade, mas entenda e acolha a do outro. Então, como seria uma CNV nota 10, vai? Dentro da parte didática da coisa, né? Sobre a vida real. Mas seria isso. Puxa, Silvia, eu entendo que você ficou chateada com o meu comentário, né? Eu entendo a sua necessidade, eu entendo que você só queria me ajudar, necessidade, né? Chateada, sentimento, mas não era minha intenção te ofender. Eu não queria te chatear, né? Ok. Me desculpa pelo meu comentário. Acabou, gente. Essa conversa acabaria aí, entendeu? Ele reconheceu o sentimento dela, você tá triste, com raiva, né? Aham. Eu
você queria ter recebido reconhecimento, putz, que É, legal, você tirou fotos para mim, aham, e fez o pedido, me desculpa, às vezes o pedido é esse, me desculpe. Não tinha um outro pedido para ser feito aqui, né, Su, que fosse cabível. Me aham, desculpa, eu não quis te ofender, mas você está ofendida. E aí é, acho que entra aquele ponto da comunicação não violenta, né? A gente entender que a gente não é responsável pela emoção das pessoas, né? A uhum, gente não é. Isso você achar que você é responsável pela emoção das pessoas é escravidão emocional, né? A liberdade emocional é quando você percebe a Silvia tem conteúdos internos que sim, fazem com que, quando acontece uma determinada coisa, ela fica triste. Calhou do Lúcio fazer essa determinada coisa. E por isso ela está triste, né? Então, acho que é esse o ponto que a gente precisa conseguir separar, né, Su? Então, assim, e- claro, mas eu sei. Fala, você ia falar alguma coisa? não, não, continue, continue. Mas eu sei que tem coisas que a Silvia não gosta. Ok, então você sabe que tem coisas que a Silvia não gosta, então você vai, por se preocupar com ela, se importar com a emoção dela, você vai evitar de fazer, né? Mas não é que aquilo que você faz que é responsável pela emoção dela. Então, no caso da Silvia, ela tem uma repetição de padrão em que o marido ele é perfeccionista, ele é exigente, né? Então, tudo realmente para ele sempre falta um detalhezinho, falta uma coisinha para ficar perfeito. Mas ele é assim. Com ele também. Ele olha as coisas e fala: putz, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito mais, poderia estar mais perfeito. Então, é o padrão de comportamento dele. Mas que pelos anos de casado, isso aí para ela já está difícil para ela lidar com isso. Então, por isso que uma conversa dessa que parecia uma conversa trivial, né, de almoço, virou Virou um inferno, né? Virou um virou um negócio. Aí ela ficou inferno. chateada, para ali, para. Então, assim, nesse caso, talvez a única solução fosse reconhecer que ela está sofrendo e pedir desculpa. O pedido é me desculpa. As Uhum, fotos estão tão ótimas. Verdadeiramente, eu estou muito feliz, muito agradecido que você fez isso por mim. Tá? É uma uhum. questão minha, eu sou perfeccionista, não quis te ofender, me desculpa. Mas quando você fala assim, não se ofenda, você é Ixi, boba. nossa, que horror. Você não está acolhendo o sentimento do outro, você está ridicularizando, desvalorizando. Você fala, imagina, você vai ficar chateada com isso, que bobeira, como você. Né? Aí na cabeça da pessoa já vem, né? Tá me chamando de imatura, tá me chamando de não sei o quê, né? Então, por isso que a conversa, ela não conseguiram se entender ali totalmente. Aí a Silvia, tá bom, levantou, saiu, né? E ficou meio que, bom, né? Vamos ver como é que a gente faz. Então, acho que esse é um Uhum. exemplo, né, Su, que foi focado principalmente nas etapas necessidade e sentimento. Que a gente tem que. Achei muito legal, achei o exemplo muito bom. E no Uhum, final das contas é muito comum esse exemplo, viu? Né, a gente sim. vai acabar colocando situações, mas são bem parecidas todas. Uhum, E o problema é ler o livro, né? E tentar encontrar o termo certo para cada passo. Mas uhum, assim, esse é um ponto muito interessante, é legitimar o sentimento da outra, da outra pessoa. Falar que ela uhum. não deve sentir assim, porque não era a minha intenção. Bom, se não é a sua intenção, mas ela está sentindo assim, é legítimo. Exato. E não é por Ela. sua causa, né? Não é por você, Su, você, Vanessa, ou você, Cláudio, né? Sei lá, né? Uhum, É a situação, né? É o conteúdo dela. Então a gente tem que entender, nossa, isso afeta você, né? Então eu tô uhum, triste porque afeta, né? Eu tô triste porque afeta, né? Então não é, eu não tô triste porque eu sou a causa desse desse trauma. Eu não sou causa, né? Mas eu tô triste que isso está afetando você e vão passar e o meu pedido é que você me desculpe, né? Porque não era a minha intenção, né? Então exato. então, colocar desse jeito é muito legal, eu acho que funciona bem.